Olá, meu nome é Roberto Moraes. Em 17 de agosto de 2012, a glicose no meu sangue chegou a 970. E eu estava a um passo de entrar em coma diabético quando meus médicos me disseram que se eu entrasse em coma eu teria 85% de chance de nunca mais sair. Ainda assim, apenas alguns meses depois disso, lá estava eu, correndo na praia com meus filhos e jogando meu futebol toda quarta-feira, tendo sido declarado 100% livre da diabetes por uma equipe médica especializada. E todos igualmente impressionados com o que estavam vendo diante dos seus olhos. Um dos médicos chegou a dizer que o que havia acontecido comigo só podia ser algum milagre divino. Bem, só me restava rir daquela situação. De fato, foi uma bênção eu ter conseguido baixar meus níveis de glicose no sangue de 970 para 110 em mais ou menos 21 dias. E com certeza tive muita sorte de ter escapado de um coma mortal, eliminando completamente todos os sintomas de diabetes do meu corpo. Mas, na verdade, isso não aconteceu por um milagre. Aconteceu por causa de um método completamente natural que eu descobri nos Estados Unidos e que pode reverter completamente um quadro de diabetes em questão de algumas poucas semanas. Mesmo que os níveis de glicose no seu sangue estejam preocupantes ou que você tenha essa doença por mais de décadas. Um método que não tem absolutamente nada a ver com produção de insulina e que vem sendo escondido de você e de todos os diabéticos com unhas e dentes pela indústria do diabetes há muito tempo. Uma indústria que gira mais de 870 bilhões de reais às custas da nossa saúde. Agora eu vou te mostrar exatamente como usar este método que eu estou falando aqui mesmo nesta breve apresentação. E assim que você conhecer esse simples método, eu garanto que você ficará completamente impressionado com o quão rápido você pode se recuperar da sua diabetes. Na verdade, hoje, isso é o que mais de 1.200 brasileiros, assim como eu, já alcançaram ao adotarem esse mesmo método que eu vou te apresentar. Pessoas como o Sr. Francisco, que viu seus níveis de açúcar no sangue caírem de 340 para 102 em apenas 21 dias e recebeu alta pelo seu médico e se viu livre dos medicamentos. Olha só, esse é o resultado do exame que o Sr. Francisco nos enviou após sua última consulta. O paciente nos contou que, ao receber alta, ouviu do seu próprio médico que o tratamento para a diabetes estava totalmente concluído. E disse também que o seu médico estava perplexo e que admitiu nunca ter visto nada como aquilo antes. É incrível, não é? Ou o caso da Dona Maria, que há pouco tempo também nos escreveu para dizer que não tem sequer chegado perto das suas doses de insulina por mais de 8 meses, graças às informações contidas nesse vídeo. E o Sr. João, que já está livre da diabetes há 10 meses e nos escreve. Depois de assistir à sua apresentação e ver os resultados que você apresentou, fiquei furioso. Não podia acreditar que me mentiram por tantos e tantos anos, enquanto o segredo para a cura da minha diabetes esteve bem na minha frente. Mas posso dizer que toda a raiva se transformou em alegria e felicidade quando comecei a fazer o que você compartilhou comigo e quando recebi a incrível notícia do meu médico completamente chocado de que não havia mais um sinal sequer de diabetes no meu corpo. Quem é que consegue ficar bravo depois disso? Tenho certeza que você está ansioso para descobrir o segredo que essas pessoas já sabem. E dada a complexidade do que eu estou aqui contando a você, tenho certeza também de que você quer saber quem sou eu e como sei de tudo isso. Bem, como disse antes, meu nome é Roberto Moraes. Tenho 56 anos, 3 filhos e um emprego normal, o típico brasileiro comum. Desde os meus 16 anos, eu concilio trabalho com esportes e posso dizer que sempre fui uma dessas pessoas abençoadas que consegue levar uma vida saudável junto de uma família que eu amo muito. E porque desde criança aprendi a ter o hábito de comer legumes e verduras além de praticar esportes, eu também sempre tive uma alimentação saudável. Sem comidas gordurosas, sem refrigerantes, sem doces e com pouquíssimo consumo de álcool. Sendo assim, você pode entender porque eu fiquei chocado quando, em 29 de agosto de 2012, meu médico veio até mim com a notícia de que eu tinha diabetes tipo 2. Foi tudo muito rápido. Eu estava indo para casa depois de mais um dia duro de trabalho, quando senti uma forte tontura e acabei desmaiando ali mesmo na calçada, no meio da rua. Quando me dei conta, havia várias pessoas ao meu redor me olhando, preocupadas, e logo depois fui levado de ambulância para o hospital para fazer alguns exames. É claro que eu fiquei preocupado com o que tinha acabado de acontecer, mas ainda assim eu achava que poderia estar apenas desidratado. Foi então que o médico veio até mim e disse que o nível de açúcar no meu sangue chegou a 600 e que isso era muito preocupante. E disse também que com esse nível de glicose eu estava correndo sério risco de entrar em um coma diabético. Fiquei completamente sem palavras. Como isso é possível? Perguntei ao médico. Como alguém como eu poderia ter diabetes tipo 2? Eu tenho uma alimentação e dieta saudável, quase não tenho gordura no meu corpo, e meu coração está em ótima forma. Isso não faz sentido nenhum. Bem, o que o médico me disse é que a diabetes tipo 2 pode aparecer em qualquer um a qualquer momento.
e que isso não tem relação nenhuma com obesidade, por exemplo, como a mídia faz parecer. E disse também que no meu caso parecia que o meu corpo tinha criado uma imunidade à insulina, o que significava que minhas células não conseguiam mais absorver o açúcar no meu sangue. Então ele me disse para evitar comer açúcar, amidos e carboidratos, mesmo que eu já fizesse aquilo, uma vez que esse tipo de alimentação e dieta já fazia parte do meu dia a dia. E me receitou uma medicação oral que ajudaria o meu corpo a quebrar a glicose na corrente sanguínea, além das doses de insulina que eu deveria injetar no meu corpo todos os dias dali para frente. Bem, se você já foi diagnosticado com diabetes, pode imaginar o quão apavorado e assustado eu me senti no consultório médico. Ser diagnosticado com diabetes dá a sensação de que você acaba de receber uma sentença para a vida toda, um peso que você vai ter que carregar todos os dias. E daquele momento em diante você entra em uma dieta extremamente rígida, onde você é obrigado a parar de comer tudo que tem sabor e se tornar praticamente um coelho comedor de folhas verdes. Você acorda dia após dia e precisa se enfiar uma agulha enorme e engolir um punhado de remédios cheios de substâncias químicas com efeitos colaterais horríveis. E por mais aterrorizante que seja, estatisticamente nós diabéticos morremos em média até 10 anos mais cedo que uma pessoa sem diabetes. E temos 83% a mais de chances de desenvolver câncer ou outras complicações de saúde devido à diabetes. Então, depois que você ouve aquelas palavras, você tem diabetes, é como se um contador começasse a correr dentro da sua cabeça, e você é forçado a viver sabendo que poderá morrer 10 anos antes do que deveria. Que você irá deixar sua esposa, seus filhos e todos os seus entes queridos sozinhos, e que você não estará lá para vários momentos importantes da vida. Seja no aniversário dos seus netos, ou levar sua filha até o altar no dia do casamento dela, ou ainda nas suas bodas de prata ou de ouro com sua esposa ou marido. É como se lhe arrancassem a alegria de viver de repente e substituíssem por um sentimento de medo permanente, algo que vai deixar você acordado durante a noite. É devastador, pelo menos para mim foi, no dia em que eu recebi a notícia. E quando minha esposa Carmen estava me levando para casa, eu estava muito apavorado. Mas eu me mantive firme. Prometi a mim mesmo naquele momento que, ainda que tivesse sido diagnosticado com diabetes, isso não iria me impedir de continuar trabalhando duro e dar sustento para minha família. E já no dia seguinte, depois de me injetar a dose de insulina prescrita e engolir aquele punhado de remédios, mesmo sem estar em plenas condições, eu voltei a trabalhar. Afinal, eu tinha contas para pagar, além de uma mulher, 2 filhos e uma filha pequena para sustentar. O primeiro dia de trabalho foi um completo desastre. Fiquei exausto e sem ar pouco tempo depois de começar. Senti aquela tontura voltar e quase desmaiei de novo. Pensei, tudo bem, as coisas irão melhorar assim que a medicação começar a fazer efeito. Mas não foi o que aconteceu. Várias vezes durante o trabalho eu voltava a ficar fraco e tonto. A imagem dos meus filhos e da minha esposa me vinha à cabeça e isso me dava um pouco de força. Mas logo em seguida, os sintomas voltavam e eu me via extremamente cansado. E como eu não podia comer os alimentos que me davam energia e eram essenciais para o meu bem-estar, eu acabava fisicamente exausto por vários dias seguidos. Além disso, havia algo ainda mais preocupante acontecendo. O açúcar no meu sangue simplesmente não diminuía. Mesmo seguindo as orientações e tomando todas as medicações, os níveis aumentavam sem parar. Em junho de 2012, os níveis estavam em 630 e 710 na metade de julho. Meu médico estava muito preocupado. Ele me disse que não sabia o que fazer. E continuava dizendo que o problema estava na minha dieta. Mas eu sabia que isso não fazia sentido nenhum, já que eu não estava mais comendo açúcares e amidos. Ele continuou me mandando tomar mais remédios, mas a única coisa que os remédios fizeram foi tirar mais dinheiro ainda do meu bolso. E quando na primeira semana de agosto o nível de açúcar no meu sangue chegou a 820, meu médico e eu ficamos completamente aterrorizados. E então aconteceu. 17 de agosto de 2012. Eu já estava me sentindo fraco e tonto há vários dias. E naquele dia, acordei com uma dor de cabeça muito forte. A última coisa que lembro é de estar caminhando em direção à cozinha. E então, simplesmente tudo escureceu e eu apaguei. Quando acordei, minha esposa e meus filhos me explicaram que eu tinha ficado inconsciente por mais de 5 horas, esperando a ambulância chegar. E que os médicos disseram no telefone que eu provavelmente não iria acordar. E enquanto meu filho mais velho, Rodrigo, me segurava nos braços e me olhava completamente assustado, minha mulher já tinha ligado para os meus amigos e familiares para dizer que eu estava morrendo e a ambulância não chegava. O sentimento de medo era muito grande. Pensei, como isso pode estar acontecendo comigo? Só estou tentando trabalhar, cuidar dos meus filhos e da minha esposa. Como pode ser possível minha saúde desaparecer assim, tão rápido? Como eu lido com o fato de que estou morrendo a cada dia?
Bem, naquele momento eu não tinha essas respostas. E mesmo depois que fui liberado do hospital, meu médico avisou a minha família que uma vez que os níveis de açúcar no meu sangue não estavam diminuindo, as chances de eu entrar em coma permanente eram muito grandes e que dessa vez poderia ser fatal. A medicação não está ajudando como deveria, disse ele para minha mulher. Aproveite o tempo com ele. Não posso garantir quanto tempo ele ainda irá aguentar. Foi devastador. Me senti fraco e totalmente impotente, confinado na cama do meu quarto esperando a morte chegar. Lembro que constantemente chegavam amigos e familiares lá em casa, vindo falar comigo como se já estivessem se despedindo de mim. Num certo ponto eu queria realmente morrer de uma vez. Estava cansado de ver meus filhos, minha esposa, amigos de infância e familiares, todos aparecendo lá, chorando e dizendo, sinto muito. Minha família sempre esteve em primeiro lugar para mim e meu coração estava destruído por ver aqueles que eu amo sofrendo tanto por minha causa. Eu até pensei em desistir e aceitar a derrota. Mas qual exemplo eu estaria dando aos meus filhos se eu desistisse de viver? Eu saí de casa muito cedo para tentar vencer na vida. Nunca joguei a toalha, sempre mantive minha cabeça erguida e batalhei tentando vencer. Pensei, será que eu quero que meus últimos momentos sejam lembrados pela minha desistência? Não. Eu não iria simplesmente desistir e esperar a morte chegar. Decidi usar toda a força que me restava para lutar contra essa doença devastadora. Daquele momento em diante, meu objetivo de vida passou a ser encontrar alguma nova descoberta que fosse capaz de reverter meu diabetes e me libertar daquele sofrimento. Se em algum lugar do mundo havia algum tipo de tratamento que pudesse me ajudar com os níveis de açúcar no sangue, eu iria encontrá-lo. Pesquisei em absolutamente todos os lugares que você pode imaginar. Livros, internet, artigos científicos, pesquisas acadêmicas. Conversei com dezenas de especialistas por telefone e também pessoalmente. Foi realmente trabalhoso. Por vezes eu precisava fazer pausas ou acabava desmaiando no meio das pesquisas porque ficava exausto. Mas eu não desisti. Me forcei a continuar lutando atrás de uma resposta. Comecei a procurar mais fundo ainda. Falei com pesquisadores acadêmicos e mais especialistas. Passei a investigar medicações experimentais para diabetes, que a indústria farmacêutica estava trabalhando. Fiz perguntas que não deveria estar fazendo. E quando juntei todas as peças, finalmente percebi o que estava na minha frente o tempo todo. E me senti um completo idiota por não ter percebido isso antes. A indústria de diabetes, que injeta bilhões de dólares por ano, não está, assim, realmente tão interessada para que a sua diabetes seja curada. Na verdade, eles não têm interesse nenhum em tirar você das medicações ou das doses de insulina diárias. E isso é verdade. Mesmo que você esteja apenas seguindo uma alimentação restrita agora, eles sabem que, mais cedo ou mais tarde, a diabetes sempre ganha. Seja amanhã ou 10 anos a partir de hoje, seu corpo começará a ter problemas. E você virá rastejando para eles de braços abertos, enquanto eles continuarão te dando as mesmas agulhas para você enfiar no seu estômago e as mesmas pílulas para você enfiar goela abaixo. Pense nisso. O diabético médio vale para eles mais de R$35 mil por ano. A indústria do diabetes, junto de seus conglomerados farmacêuticos, somam uma indústria de mais de 870 bilhões de reais por ano. Bilhões com B maiúsculo é quase R$1 trilhão. Então me diga, você acha que eles realmente estão mais preocupados com a sua saúde ou em continuar enchendo os bolsos com esse tipo de dinheiro? Quando eu percebi tudo isso, fiquei com raiva, muita raiva. Como eu pude ser tão cego? Senti raiva por ser mais uma vítima desse sistema sujo que pratica esse tipo de negócio. Porque eu percebi que a indústria farmacêutica controla tudo o que está sendo feito com relação aos avanços e pesquisas sobre diabetes. E porque eles têm o dinheiro, são eles que ditam as regras. Mas eu prometi para mim mesmo que jamais iria baixar a cabeça e aceitar aquilo. A partir daí, eu comecei a buscar mais fundo, em pesquisas científicas espalhadas pelo mundo inteiro. E foi então que, em 17 de setembro de 2012, exatamente um mês depois que eu acordei daquele desmaio que quase me deixou em coma permanente, eu descobri algo inacreditável. Algo que salvou não somente a minha vida, mas a vida de mais de 47 mil diabéticos e pré-diabéticos pelo mundo todo. O sentimento de empolgação que vivenciei naquele momento é difícil de descrever. Cada pedacinho de esperança no meu corpo estava torcendo para que o que eu havia acabado de encontrar pudesse realmente ser a maior descoberta do mundo sobre como vencer a diabetes. Me lembro daquela noite como se fosse hoje. Já passava das 3 da manhã e eu tinha passado horas e horas lendo artigos médicos das melhores universidades dos Estados Unidos. E já estava frustrado de ler sempre as mesmas coisas. Mas continuei pesquisando e foi quando me deparei com um artigo recém-publicado, um artigo completamente diferente de tudo que eu já tinha lido. E ao clicar no link e ler o artigo, fiquei completamente impressionado.
O artigo contava a história de um grupo de cientistas que realizou uma pesquisa secreta sobre a diabetes, que era financiada pela própria indústria farmacêutica. Mas, no fundo, tinha outro propósito. Algo que nem a indústria farmacêutica imaginava que aqueles cientistas poderiam estar fazendo. Esse grupo de pesquisadores simplesmente queria mudar o mundo. E por isso, eles estavam colocando toda a energia possível em tentar achar uma cura para a diabetes. E não apenas mais uma pesquisa inútil para achar mais um medicamento que deixasse a indústria farmacêutica ainda mais rica. Num primeiro momento, confesso que não acreditei. Como era possível eles usarem o dinheiro da própria indústria farmacêutica para fazer uma pesquisa totalmente às escuras? Quem dirigia aquela pesquisa era um senhor que se chamava John Harris, que eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar, mas que se dizia um especialista extremamente estudioso do assunto e que passou a vida inteira se dedicando ao estudo da diabetes depois que perdeu seu pai para a doença. O artigo era extremamente revelador, e a cada novo parágrafo que eu lia ficava ainda mais empolgado com aquela investigação que estava sendo feita secretamente. Era óbvio, se a indústria farmacêutica descobrisse que aquele grupo de cientistas estavam usando o próprio dinheiro dos conglomerados farmacêuticos para acabar com eles, eles caçariam aqueles pesquisadores até seu último centavo e tirariam a pesquisa do ar imediatamente. No artigo, eles propuseram algo totalmente diferente do que eu já tinha ouvido antes. Uma nova descoberta sobre a diabetes. Eles apresentaram um método natural clinicamente comprovado que poderia reverter completamente de uma vez por todas até os piores quadros de diabetes tipo 2, dos quais vou falar para você hoje. Historicamente, todas as pesquisas feitas e medicações desenvolvidas para a diabetes sempre se focaram em ou estimular a produção de insulina no pâncreas ou diminuir os níveis de açúcar na corrente sanguínea. A razão disso é porque a maior parte da insulina é criada no seu pâncreas. E essa insulina é quem faz com que o açúcar saia da sua corrente sanguínea e seja absorvida pelo corpo. Se você é um diabético tipo 2, você luta contra os níveis altos de açúcar no sangue, porque o seu corpo parou de produzir insulina ou porque a glicose no seu corpo tornou-se resistente à insulina que você produz. Por isso, o consenso no mundo acadêmico e farmacêutico sempre foi o de que precisamos ajudar você a produzir mais insulina ou ajudar seu corpo a diminuir os níveis de glicose de alguma forma. Olha, de certa maneira, até que essa abordagem funciona. Diabéticos hoje vivem mais do que nunca e é possível controlar seu nível de glicose com um certo sucesso. E enquanto as pessoas com diabetes geralmente morriam 20 anos mais cedo do que quem não tinha a doença, eles agora morrem apenas 10 anos antes em média. Mas, por outro lado, essa solução, no fim das contas, não é solução alguma. De forçar seu corpo a criar mais insulina temporariamente, ou tomar montes de pílulas para diminuir a glicose, enquanto também acabam com vários nutrientes que são essenciais para a sua saúde. Esses tipos de soluções podem até te manter seguro pelo resto da vida, mas não tratam a verdadeira causa da sua diabetes tipo 2 na raiz. Então, a grande sacada que esse grupo de pesquisadores teve foi a de responder a seguinte pergunta: o que de fato é realmente responsável por esses altos níveis de açúcar no sangue? Em outras palavras, todo o foco das pesquisas até o momento havia sido no fato de que os seus níveis de glicose estão altos e que a sua insulina não está funcionando. Então, esses níveis continuam altos, e ponto final. Mas o que todos pareciam estar ignorando por mais de décadas era o fato óbvio de que o problema não é realmente a insulina. É que, em primeiro lugar, você tem níveis exorbitantes de glicose. Porque o seu corpo produz níveis altíssimos de açúcar na corrente sanguínea, que ficam simplesmente navegando pelo seu sangue, e isso é o que causa a diabetes. Ou seja, ao invés de focar na insulina, como todos os laboratórios de pesquisa no mundo inteiro têm feito por mais de 4 décadas, essa excelente equipe de pesquisadores científicos se convenceu a estudar, em primeiro lugar, como a glicose é produzida no corpo, para que então eles pudessem determinar se essa produção de glicose poderia ser diminuída ou até mesmo interrompida na fonte. Os cientistas contaram no artigo que no começo a pesquisa estava devagar, especialmente porque eles tinham de trabalhar em segredo, com extremo cuidado para não serem descobertos. Mas enquanto eles continuavam estudando absolutamente todas as pesquisas médicas existentes no mundo sobre a produção de açúcar no corpo e gastando milhões de dólares fazendo experimentos próprios no laboratório, uma hora eles se depararam com uma descoberta realmente incrível que me fez pular da cadeira quando eu li. Algo que tinha o poder de mudar a forma como as pessoas ao redor do mundo inteiro poderiam ver o que é a diabetes. Em primeiro lugar, esses cientistas tinham evidências conclusivas de que mais de 80% da produção de açúcar no corpo acontece em tecidos que não são afetados pela insulina. E ao invés disso, essa glicose excessiva é produzida nos rins e no fígado. O que eles descobriram é que, em ambos os casos, essa produção ocorre independentemente do que você está comendo ou de como está a sua saúde em geral. Bem, quando eu li aquilo, as coisas começaram a clarear dentro da minha cabeça. Fazia sentido demais.
Você já percebeu que os seus níveis de glicose são mais altos pela manhã do que quando você foi dormir na noite anterior? E você já se perguntou por que isso acontece? Porque realmente não faz sentido nenhum. Se você não comeu nada entre as últimas 8 a 12 horas, então por que é que haveria mais açúcar no seu sangue? A resposta que a equipe de pesquisadores descobriu é que seu fígado e seus rins não vão dormir quando você vai. Ao invés disso, eles estão constantemente jogando para fora todo o excesso de glicose por si mesmos, completamente independente de quando foi sua última refeição ou do que você comeu. Ou seja, não importa quanta insulina você esteja se injetando, ou os punhados de pílulas cheias de efeitos colaterais que você toma, vai continuar sempre sendo uma luta administrar o seu nível de açúcar no sangue. Porque, afinal, se mais de 80% de toda a produção de açúcar no corpo humano acontece em tecidos que não são sequer afetados pela insulina, então usar insulina para curar sua diabetes não faz sentido nenhum. É como usar óculos para curar sua visão ruim. Em ambos os casos, apenas os sintomas são mascarados, mas a causa real nunca é tratada. A equipe de pesquisadores americana argumentava que, se fosse possível descobrir alguma maneira de reduzir a quantidade de glicose ou reduzir a produção de açúcar produzida por aqueles mais de 80% do corpo que não são afetados pela insulina, especialmente nos rins e no fígado, que produzem a maior quantidade, então seria possível reduzir drasticamente os níveis de glicose geral de uma pessoa, trazendo-os de volta para níveis normais e, com isso, eliminar qualquer sintoma da diabetes no seu corpo. Como eu disse, o que eu havia lido nesse artigo era realmente uma descoberta incrível. Mas, infelizmente, isso era somente metade da batalha. Porque, ainda que o artigo explicasse o que fazer, ele não dava nenhuma certeza sobre como fazer. O que, em outras palavras, significava que, para eu salvar minha vida e vencer a diabetes, ainda não era o suficiente. Foi então que, no final do artigo, descobri que o tal John Harris havia escrito um livro sobre o assunto. Um livro um tanto misterioso que só existe em inglês e praticamente impossível de ser encontrado. E por 3 semanas cansativas, eu vasculhei absolutamente todos os lugares do mundo atrás de uma cópia desse livro. Procurei em bibliotecas, centros de pesquisa, livrarias e nada. Quanto mais eu procurava, mais eu ficava frustrado por não encontrar as informações que eu buscava sobre esse cientista John Harris, sobre o seu grupo de pesquisa e sobre esse livro que ele havia escrito. Confesso que por um momento pensei em desistir. Cheguei ao ponto de achar que aquilo tudo era invenção da cabeça dele, ou uma dessas enganações da internet. Até que no dia 26 de setembro de 2012, no meio da madrugada, eu encontro na internet um site que estava vendendo uma cópia do livro em inglês. E no livro, que estava recheado de informações reveladoras sobre como controlar a diabetes, eu descobri quais eram as enzimas e proteínas que pareciam ser as responsáveis pela produção de açúcar no fígado e nos rins. E o mais importante, descobri que elas pareciam ser as responsáveis por parar essa produção. E no fim, o que eu percebi é que existe apenas um pequeno grupo de aminoácidos e enzimas, que são exclusivamente responsáveis por toda a produção de açúcar tanto nos rins como no fígado. O que significa que, se nós diabéticos pudermos simplesmente neutralizar essas pequenas fábricas biológicas de açúcar em nosso corpo, então o excesso de produção de açúcar seria interrompido na fonte, antes mesmo de ser liberada na nossa corrente sanguínea. E com isso seria possível uma redução da proporção de açúcar em mais de 95%. Sério, eu não acreditava no que estava lendo. O entusiasmo que eu senti naquele momento não existem palavras que podem expressar. Meu coração estava acelerado, eu estava tremendo e tentando não chorar ou gritar, para não acordar minha filha pequena, que a essa altura dormia ao meu lado. O que mais me deixou entusiasmado com o livro era que tudo era muito simples. A equipe de cientistas investigou a tabela nutricional de milhares de diferentes frutas e vegetais, assim como as listas de ingredientes de mais de 1.200 suplementos. E no final eles apresentavam um plano de suplementação alimentícia específico, que era absolutamente fácil de ser seguido. Eu apenas precisei fazer pequenas adaptações devido a alguns ingredientes brasileiros serem diferentes dos americanos. Mas continuava tudo extremamente muito simples e somente exigia adicionar algumas frutas e vegetais à minha alimentação e alguns suplementos que poderiam ser comprados em qualquer loja por menos de R$ 50, mas que tivessem a mistura exata de enzimas, aminoácidos, proteínas e ácidos graxos, que foi usada pela equipe de pesquisadores na fórmula desenvolvida no laboratório. Imediatamente, eu me tornei um rato de laboratório para testar em mim mesmo o que eu havia acabado de descobrir. Eu estava muito ansioso, esperando para ver os meus resultados, enquanto eu seguia a cuidadosa rotina que eu havia implementado. Eu sabia que a chave era introduzir cada alimento ou suplemento em meu corpo em momentos específicos, para que assim reagissem de maneira necessária para regular a produção de açúcar no meu corpo. Depois da primeira semana, seguindo a rotina, minha glicose ficou um pouquinho menor, mas ainda longe do que esperava, o que me deixou muito nervoso.
Mas eu segui tentando e continuei seguindo esse simples guia, torcendo para que ele realmente funcionasse. E no 8º dia, uma coisa inesquecível aconteceu. A glicose no meu sangue caiu drasticamente de 270 para 160. No dia seguinte, esse número era 151 e no próximo 143. E assim seguiu até que no 21º dia, meu nível de glicose ficou parado em 100. Foi incrível. Eu nunca imaginei que poderia baixar meus níveis de glicose tão drasticamente, simplesmente adicionando alguns alimentos e suplementos à minha dieta. E isso em um período tão curto de tempo. Mas lá estavam os resultados, diante dos meus olhos. Então eu decidi começar a reduzir tanto as doses de insulina como as medicações orais, para saber se eram apenas essas pequenas modificações na dieta que estavam fazendo minha glicose cair de forma tão significativa. E assim eu comecei a tomar doses cada vez menores das medicações. E até que em um momento eu parei completamente de tomar as doses de insulina por mais de um mês. Até que eu passei a medir minha glicose com dias de intervalo de diferença em vez de 4 vezes ao dia. E meu nível sanguíneo estava completamente estagnado em 100. Aquele resultado me encorajou, e então eu passei a adicionar mais açúcar, carboidratos e amidos à minha dieta. Percebi que, se a suplementação ou nutrição que eu estava usando iria destruir todo o excesso de açúcar do meu corpo de qualquer forma. Então, se eu voltasse a introduzir muitas das comidas que eu amava de volta à minha alimentação, como um bolo de nega maluca, uma lasanha com molho ou uma lata de Coca-Cola refrescante, possivelmente nada de errado iria acontecer. É claro que, ainda que eu estivesse comendo todas essas comidas proibidas, a minha glicose ainda estava no mesmo lugar, cravada em 100. Você provavelmente consegue imaginar o quão incrível foi esse sentimento de alívio. Acordar todas as manhãs sabendo que você não precisa mais medir sua glicose ou tomar aquele punhado de medicações orais que aparentemente funcionava, mas que te deixava enjoado, ou sequer ter que olhar para uma agulha enorme e se preparar mentalmente para ser picado. E ser capaz de reduzir todas as pílulas que você estiver tomando. Pílulas para diminuir sua pressão, seu colesterol ou para o seu coração, enquanto você também economiza milhares de reais por ano. É realmente incrível, é libertador e dá a você sua vida de volta. No mês seguinte, eu voltei ao trabalho. As pessoas que conheciam a minha história não acreditavam no que viam. Diziam que aquilo só poderia ser um milagre. Na verdade, dezenas de pessoas vieram me perguntar qual tinha sido o segredo da minha recuperação, e com todas elas eu compartilhava esse mesmo método que eu utilizei para vencer a minha diabetes. Até o momento em que amigos de amigos vieram falar comigo, e depois mais amigos de amigos de amigos, até que centenas de outras pessoas começaram a vir até mim. Pessoas cuja diabetes variava de casos moderados a severos. Pessoas com idades que iam desde 9 a 90 anos. Eu reparei que, literalmente, quem seguisse esse programa poderia ver seus níveis de glicose caírem significativamente em menos de 21 dias. E que muitas dessas pessoas seriam capazes de parar completamente de tomar suas medicações e de reintroduzir carboidratos e comidas ricas em amido à sua alimentação novamente. Coisas como purê de batatas, pizzas e até milkshakes de volta às suas dietas. Aquilo era um choque de realidade para todos que ouviam a minha história. Eu sabia, naquele momento, que era vital que eu fizesse tudo ao meu alcance, para compartilhar o método que eu havia descoberto com tantas pessoas quanto possível. Talvez eu fosse o único brasileiro que soubesse disso. Então era meu dever trazer esses conhecimentos para o Brasil e ajudar milhões de outros diabéticos a transformarem completamente suas vidas, assim como eu transformei a minha. Mas falar era mais fácil do que fazer. Eu pensei em publicar minha descoberta aqui no Brasil, mas logo percebi que nenhum jornal médico teria algum interesse em publicá-la. Afinal, eu nem médico sou. Para você ter ideia, alguns médicos conheceram a minha descoberta e toda a ciência por trás dela e acharam realmente incrível. E, inclusive, queriam compartilhar essa descoberta com vários de seus entes queridos. Mas tinham certeza que, se tentassem publicar em algum jornal científico, jamais receberiam financiamento da indústria farmacêutica novamente. Claro, poderiam até estar colocando suas carreiras em risco. Eu sabia também que não poderia levar minha história diretamente aos farmacêuticos, pois eles ficariam completamente assustados e tão bravos que fariam tudo em seu poder, legalmente e ilegalmente, para garantir que essa simples descoberta jamais viesse à luz algum dia. Confesso que tudo isso foi bem desencorajador. Fiquei decepcionado, mas eu não iria desistir. Lembrei do dia em que eu estive no meu leito de morte. Lembrei dos meus filhos que choravam sem parar porque achavam que perderiam seu pai ali, bem diante dos seus olhos.
Da minha esposa, que ficaria sozinha no mundo e sem nem dinheiro para cuidar dos nossos filhos. Pensei em todo o meu sofrimento, nas injeções diárias que eu tomava, na constante administração do sentimento de nunca mais estar livre. Pensei em quantas famílias já passaram por todo esse sofrimento. Então eu sabia que era meu dever moral compartilhar esse programa também com brasileiros como você, que sofrem pelos mesmos problemas que eu e a minha família sofremos. Por isso, recentemente, criei este site em absoluto sigilo e tornei meu programa inteiro sobre como reverter a diabetes disponível para qualquer brasileiro que quisesse enfrentar a indústria do diabetes e todos os seus parceiros gananciosos por lucros na indústria de planos de saúde. Eu decidi chamar esse programa de Controle de Diabetes, Diabetes Nunca Mais, Viva Sem Diabetes. O método natural que a indústria da diabetes não quer que você conheça. Nos Estados Unidos, outras pessoas já lançaram programas como esse e há meses eles vêm sendo um enorme sucesso. Lá no exterior, mais de 47 mil casos de diabéticos e pré-diabéticos de todas as idades e diagnósticos, variando de moderado a extremamente severo. Pessoas que conheceram um programa assim como este através de um amigo, ou pela recomendação de um médico da família que estava disposto a encarar e rejeitar o dinheiro sujo da indústria farmacêutica. Reduziram seus níveis de glicose completamente de volta ao normal, enquanto também recebiam alta de seus tratamentos e eram diagnosticados como livres da diabetes. E vendo todas as pessoas lá fora mudando suas vidas e dando adeus à diabetes, eu tive a certeza de que nós, brasileiros, também merecíamos ter acesso a essas mesmas informações. E por isso, há alguns meses, eu venho compartilhando o meu programa com centenas de brasileiros espalhados por todo o país. Brasileiros como o senhor Dias, de Campinas, São Paulo, que escreve: eu acho que, assim como muitas pessoas, eu fiquei bem desconfiado sobre o seu vídeo. Parecia muito bom para ser verdade, e algo que já teria ouvido falar antes, mas minha situação era tão desesperadora, meus níveis de glicose continuavam aumentando, e os médicos estavam muito preocupados que a insulina estivesse perdendo o efeito. Por isso decidi dar uma chance e agradeço a Deus todos os dias por essa decisão. Meu médico não acreditou quando eu fui na próxima consulta e estava tanto com a glicose quanto com a pressão de um jovem saudável de 25 anos. Ah, sim, eu tenho 63. E Pedro, do Espírito Santo, que diz: para mim, a melhor parte do programa é a liberdade. A liberdade de não precisar mais verificar minha glicose diariamente ou até semanalmente. Liberdade do pânico de saber que eu estava na hora de mais uma injeção. Liberdade de ter que olhar meu filho de 10 anos nos olhos e saber que eu talvez não vivesse o suficiente para ver a sua formatura. O que me deu não tem preço e eu serei eternamente grato. E casos como o Sr. Soares, do Paraná, que recentemente me mandou este e-mail. Prezado Roberto Moraes, acabei de comprovar que a diabetes tem cura através do seu livro. Segui as instruções do mesmo e optei por me submeter à mesma dieta que você seguiu e que nele está descrita. Muito obrigado pela oportunidade de me curar pelo seu livro. Atenciosamente. O programa de controle da diabetes está há muito pouco tempo no Brasil e está disponível somente neste site em que você está agora mesmo. E apenas enquanto a indústria da diabetes não nos fechar. E dentro dele você irá receber o guia completo sobre como eu fiquei livre da diabetes. É um guia específico dia após dia. Um verdadeiro passo a passo. E você vai descobrir exatamente o que fazer nas próximas semanas. Isso é extremamente importante, porque ingerir os nutrientes certos no momento certo é essencial para conseguir a combinação exata de nutrientes no seu fígado e rins que irão parar a produção de glicose. E durante esses 21 dias que você precisa seguir esse guia de perto, você ficará chocado ao ver o quão simples tudo isso é. E todo e qualquer traço da sua diabetes pode ser completamente eliminado em menos de 3 semanas a partir de hoje. E essa é apenas a primeira parte do que está dentro do programa de controle da diabetes. E após 21 dias, o meu programa mostra exatamente a você tudo o que eu fiz para voltar a introduzir as comidas que mais amo de volta à minha dieta. Bolo de morango, batata frita, pudins, o que você quiser. E assim você vai poder ver também exatamente o que precisa fazer para garantir que, de forma segura e fácil, volte a aproveitar todas as comidas que ama. Além disso, após os primeiros 21 dias, é possível que você inicie o processo de reduzir as medicações, que seu médico e a indústria farmacêutica têm dito por todos esses anos que você precisa continuar injetando em seu corpo dia após dia. E ao invés disso, você pode simplesmente chegar a um ponto de equilíbrio e de manutenção. Aos poucos, você pode também nem mais precisar consumir todas as comidas e suplementos específicos que você ingeria nos primeiros 21 dias, muito menos ter que seguir uma dieta super restritiva.
Você só vai precisar ter a certeza de colocar esses alimentos na sua alimentação pelo menos uma vez por semana. Então, sua glicose pode se manter completamente estável, como se estivesse em piloto automático. Enquanto isso, você joga fora todas aquelas medicações que você odeia para sempre. O programa de controle da diabetes devolve a sua vida, que é o porquê deve ficar bem claro para você que eu realmente acredito que o que eu descobri e estou apresentando a você nesse momento é um dos avanços científicos mais importantes dos últimos 100 anos. É totalmente natural e sem efeitos colaterais. E é a sua primeira e única chance realmente verdadeira de controlar e até mesmo superar de uma vez por todas a sua diabetes. Enquanto você recupera a liberdade que tem sido negada a você por meses, anos ou até décadas da sua vida. Claro, não significa que você não deva continuar tomando outras medicações orais que ajudam seu corpo a lutar contra a glicose caso ela esteja em sua corrente sanguínea. Mas além do dano aos rins, às dores de estômago, da falta de energia, é claro, dos efeitos colaterais como pressão alta e colesterol, que por sinal exigem que você tome ainda mais medicações que causam mais efeitos colaterais, todas essas medicações não tratam a fonte da sua diabetes na raiz. E no momento em que você para de tomá-los, sua glicose irá às alturas, voltando aos níveis perigosos. E o mesmo acontece com as doses de insulina. Não passam de uma mera solução temporária, porque logo que o efeito terminar, já será hora de injetar novamente, de olhar para aquela agulha, de enfiar na sua carne. É claro, isso sem contar as dietas super restritivas a que nos receitam. Sinceramente, você não se cansa de ouvir não a todo momento? Não, você não pode comer isso. Não, isso tem carboidrato demais. Não, isso vai te fazer mal. Além disso, tentar administrar sua diabetes através das dietas não durará muito tempo. Eventualmente, seu corpo irá saturar em algum momento, onde a produção de insulina será tão ineficiente ou inexistente que você terá que voltar com as medicações. Sem contar o fato de que todas essas opções ineficazes são absurdamente caras. E o atendimento no SUS, bem, você sabe como é. Olhando as melhores medicações, hoje estamos falando de custo entre R$300 a R$700 por mês. No mínimo R$3.000 por ano só em medicamentos. E esse é um dinheiro que você poderia estar usando para tirar suas férias dos seus sonhos com a sua família, ou ainda dar boas condições de vida para os seus filhos ou netos, ou viver de forma mais confortável quando se aposentar. Nenhuma dessas opções é real, e você sabe disso. Eu passei por tudo isso na pele, sei bem como é. E esse é o motivo pelo qual o preço do programa de controle de diabetes será muito menor do que aquele que é cobrado nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, um programa como esse sai por mais de $290, o que custaria hoje por volta de R$850. Ainda assim, esse preço é absolutamente menor do que um tratamento com bomba de insulina, e muito provavelmente menor que o custo das suas medicações para os próximos meses. Além disso, mesmo que custasse R$850, seria um investimento na sua saúde para a vida toda, e não apenas um band-aid que você precisa trocar diariamente e que só cobre o ferimento ao invés de curá-lo. E levando tudo isso em consideração, $280 ou R$850 ainda assim seria mais do que justo para você. Se eu quisesse ficar rico, eu poderia simplesmente vender o meu programa para a indústria da diabetes por milhões de reais, para eles esconderem de todas as pessoas e continuarem vendendo seus medicamentos que só tratam dos sintomas, deixando que os diabéticos fiquem para sempre dependentes. Mas eu não quero o dinheiro sujo deles. Quero ajudar você a ficar permanentemente melhor. E é isso que importa. Eu queria que algo assim existisse quando eu quase perdi minha vida por causa da diabetes. Talvez, se existisse, teria poupado a minha família do maior sofrimento que eles já passaram, quando meu filho mais velho me segurava nos braços, achando que eu estava quase morto. E assim como a maioria dos brasileiros, eu vim de uma origem bem humilde. Por isso eu gostaria que todos os brasileiros possam ter acesso ao meu programa, e não somente os mais privilegiados. E esse é o motivo de eu nem sequer ter pensado em cobrar R$850 de você por isso, nem R$299. Ao invés disso, se você agir agora mesmo através desse site que você se encontra e tomar a decisão de reverter a sua diabetes de uma vez por todas, enquanto diz adeus tanto às medicações quanto às restrições alimentares que têm mantido você até hoje acorrentado, eu faço questão de entregar o programa completo para você, o passo a passo e todos os guias que acompanham, que podem transformar a sua vida e permitir que você pare com as drogas e com as medicações nas próximas semanas, por apenas R$197, que ainda podem ser parcelados. Para ter acesso ao programa de controle da diabetes agora, apenas clique no botão Quero vencer a minha diabetes, logo abaixo desta apresentação. Você será encaminhado para uma página completamente segura e assim que completar a aquisição,
você terá acesso imediato ao programa completo do conforto da sua casa. E estará a 21 dias ou menos de ter uma vida nova absolutamente mais saudável. Você poderá abrir o programa com todas as listas e todo o conteúdo em seu computador, tablet, no seu smartphone ou até baixá-los para imprimir e levar cópias com você. Além disso, como para mim é tão importante que eu honre minha família e ajude tantos brasileiros quanto possível a terem acesso ao programa de controle de diabetes imediatamente, eu vou propor mais uma coisa incrível para deixar sua decisão bem fácil. O seu investimento hoje estará protegido pelo meu programa de arrependimento de 30 dias, que funciona assim. Vença a sua diabetes ou receba 100% do seu dinheiro de volta. Ou seja, tudo que você precisa fazer hoje é testar esse programa por alguns dias e tirar suas próprias conclusões. E se por algum motivo você não gostar do programa, você tem 30 dias para pedir seu dinheiro de volta, sem perguntas, sem questionamentos. Clique no botão Quero Vencer a Minha Diabetes abaixo e acesse o protocolo e os guias hoje mesmo. E lembre-se, você tem um mês para testar. Mais de 47 mil americanos e centenas de brasileiros como você já fizeram exatamente a mesma coisa. E por isso, eu quero facilitar essa decisão ao máximo para você. Em outras palavras, você vai experimentar sem nenhum risco um programa comprovado que salvou a minha vida e que já combateu a diabetes em mais de 47 mil americanos e centenas de brasileiros. Não há motivo algum para não clicar no botão de Quero Vencer Minha Diabetes logo abaixo e ter o programa de controle de diabetes para si mesmo neste exato momento. Mas você precisa agir agora. Se a indústria farmacêutica ficar sabendo disso, será apenas uma questão de tempo até adicionarem seus advogados e gastarem milhões ou até bilhões de dólares para fechar este site. Então não há tempo a perder. Adquira o programa de controle da diabetes agora mesmo e dê o primeiro passo para reverter a sua diabetes. Você pode levar o seu nível de glicose de volta ao normal, voltar a comer as comidas que ama e jogar fora todas essas medicações caras e com efeitos colaterais que mandam na sua vida, em apenas 21 dias ou menos a partir de agora. Tudo que você precisa fazer é clicar no Quero Vencer a Minha Diabetes logo abaixo. Mas você precisa ser rápido, porque essa apresentação está quase acabando. E o site pode nem estar mais online quando você voltar. Então, a escolha é sua. Ou vá em frente e feche esta janela, esse é o seu direito, é claro, e não haverá nenhum ressentimento da minha parte. Mas apenas lembre-se que mais tarde ainda, hoje ou amanhã, ou daqui uma semana, enquanto você estiver tomando mais uma pílula que você não irá querer tomar, ou estiver encarando a ponta de uma agulha enorme que está prestes a entrar em você, ou pedir outra salada porque você sabe que é uma das únicas coisas que você pode comer, você não irá ficar lembrando dessa apresentação e pensar que deveria ter tomado a decisão de experimentar esse programa sem nenhum risco. Isso é sobre a sua vida inteira. Mesmo hoje, com toda a medicina e ciência, o diabético, na média, irá morrer 10 anos antes de alguém que não tem diabetes. Você não gastaria 21 dias para adicionar uma década de volta à sua vida? É sua decisão, mas eu acho que você sabe o que precisa ser feito. Então vá em frente e clique no Quero Vencer a Minha Diabetes, que está logo abaixo deste vídeo, e adicione os detalhes do seu pagamento na página seguinte. Não posso esperar para ouvir os resultados. Continua aqui? Eu entendo. A informação que acabei de revelar para você é bem chocante e contradiz praticamente todo o papo furado que a indústria da diabetes ou até aquele seu médico de família provavelmente falou. Obviamente eu não posso tomar essa decisão por você, mas o que eu posso fazer é responder algumas dúvidas mais comuns, para que você tenha todas as informações necessárias para ir adiante. Para começar, você provavelmente está imaginando como é possível que o programa de controle da diabetes possa de fato reverter a sua diabetes, especialmente quando sempre disseram para você que diabetes é uma sentença para a vida inteira. Bem, o que torna esse programa diferente é que o foco não é a produção de insulina. Também não é o foco em reduzir o açúcar, uma vez que esse entrou no seu fluxo sanguíneo. Ao invés disso, você estará simplesmente permitindo seus rins e fígado a absorverem uma combinação única de enzimas, aminoácidos, proteínas e ácidos graxos que, quando introduzidos no seu corpo no momento exato, podem acabar com as pequenas fábricas de produção de glicose, que trabalham sem parar injetando açúcar no seu fluxo sanguíneo. Em outras palavras, você estará terminando com o problema na fonte, enquanto as medicações tradicionais e dietas tentam lidar com o problema depois dele já ter começado. Ou, para usar uma analogia, é como se você estivesse tirando as balas de uma arma carregada para que ela não possa nem sequer disparar, ao invés de usar um colete à prova de balas e ficar aguardando o impacto. Segundo, você está provavelmente curioso sobre como nunca ouviu sobre isso antes. Bem, como expliquei durante a apresentação, a diabetes é uma indústria de 870 bilhões de reais por ano.
Na verdade, a cada ano, sua diabetes vale mais de R$35 mil para toda a indústria da diabetes em média. E isto é R$350 mil nos próximos 10 anos. Por essa razão, eles gastam literalmente dezenas de bilhões de dólares todos os anos para garantir que a medicina acadêmica e os pesquisadores privados se foquem apenas em medicações que administrem a diabetes e não naquelas que podem exterminá-la. Terceiro, você deve estar confuso sobre em quais pessoas esse programa funciona. Então, deixa eu explicar. Como o programa de controle de diabetes ataca a produção de glicose na fonte? Ele poderá funcionar com qualquer um que tenha uma glicose alta. Isso inclui pessoas tanto com diabetes tipo 1, quanto com tipo 2 e também pré-diabéticos. Quarto, você provavelmente está curioso sobre o que acontece quando você clica no botão Quero vencer a minha diabetes. Assim que você clicar no botão Quero vencer a minha diabetes abaixo deste vídeo, você será direcionado a uma página criptografada 100% segura. Você adiciona suas informações de pagamento e pronto. Então você receberá por e-mail os dados de acesso ao programa de 21 dias, a lista de comidas e suplementos, a agenda diária e o guia pós-programa para você reintroduzir as comidas que você ama de volta à sua dieta. Além das instruções sobre como se livrar de todos os medicamentos que você odeia. É fácil assim, e os materiais podem ser vistos do seu computador, tablet ou smartphone. Eles também podem ser baixados e salvos no seu computador, ou você poderá imprimi-los para guardar cópias extras. Quinto, eu também imagino que outra dúvida que você possa ter é sobre quanto tempo leva para ver os resultados. Bem, pode variar, mas para mim levou 21 dias para poder estar livre da diabetes. Alguns podem levar um pouco mais, mas geralmente você deve começar a ver os resultados em menos de uma semana. Esse programa já foi compartilhado com mais de 47 mil americanos e no Brasil ele ainda é novidade, mas já temos mais de 1.200 casos computados de pessoas como você. Sexto, deixe-me citar novamente os termos da garantia que mencionei. Como quero que você se sinta completamente certo sobre o seu investimento hoje, estou dando a você uma garantia de 30 dias para ter o seu dinheiro de volta. Simplesmente clique no botão Quero vencer a minha diabetes abaixo e teste o programa de controle da diabetes pelos próximos 30 dias. E quando eu falo teste, é porque se você não ver os resultados que prometi em 21 dias, ou estiver insatisfeito por qualquer outra razão, simplesmente mande um e-mail no endereço que darei a você e lhe darei um reembolso sem questionamentos. Deve ficar claro que se eu achasse que o programa não funciona, eu nem sequer faria tal oferta. Mas eu confio que esse programa irá funcionar com você também, assim como funcionou comigo, com mais de 47 mil americanos e centenas de outros brasileiros diabéticos, assim como eu e você. Sétimo, você está provavelmente imaginando quanto tempo esse programa ficará disponível ao público. Bem, não posso afirmar exatamente, mas posso dizer que estamos recebendo mais e mais visitas neste site da indústria de diabetes e que a história nos mostra que eles não têm medo de gastar bilhões de dólares em questões legais para tirar algo do ar que os ameace. Se você pensar, isso faz sentido. Você não gastaria 2 bilhões com advogados para proteger os 870 bilhões que você ganha por ano? Então, em outras palavras, se você realmente tem interesse em reverter sua diabetes tipo 2 nos próximos 21 dias, você precisa agir imediatamente. Oitavo, como agir e adquirir o controle da diabetes para si? Essa é fácil, simplesmente clique no botão Quero vencer a minha diabetes abaixo da apresentação e experimente nosso programa inteiro por 30 dias, absolutamente sem risco algum. Se estiver insatisfeito por qualquer razão que seja, você receberá um reembolso sem questionamentos. Com isso dito, eu estou extremamente confiante de que você não irá pedir um reembolso, porque esse programa teve sua eficácia comprovada não só em mim, como em diversos outros diabéticos e pré-diabéticos. Ainda que o seu nível de glicose varie entre 300 e 500 ou ainda mais alto. Então, clique no botão Quero vencer a minha diabetes logo abaixo, preencha os dados do seu pagamento e envie o seu pedido. Não posso esperar para ouvir os seus resultados.